Estamos de volta com a pauta saneamento. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou com vetos no mês de julho o novo marco legal de saneamento básico. O principal objetivo da legislação é universalizar e qualificar a prestação dos serviços no setor. A meta do governo federal é alcançar a universalização até 2033, garantindo que 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e coleta de esgoto. Atualmente, o abastecimento é oferecido em 94% por empresas públicas, por meio de contratos de programa, que não exigem licitação. Mas isso ficou no passado. No entanto, para que a prestação de serviço atual não fique prejudicada, o texto prevê a continuação dos contratos de programas que estão em vigência, desde que sejam respeitadas as cláusulas que adaptem o instrumento ao modelo de aperfeiçoamento proposto pelo marco. O marco ele surge a partir de discussões lá atrás com relação ao plano de saneamento. E foi instituída uma política de resíduos sólidos no país para exatamente nós termos essas melhorias. Esse plano de saneamento, ele data de 2007. Então, nós estamos perseguindo há várias décadas uma melhoria para que a população, inclusive, tenha saúde. O cenário do saneamento básico no Brasil, principalmente o serviço de água tratada, coleta e tratamento de esgoto, é muito difícil. Nós vivemos uma situação vergonhosa por não ter praticamente saneamento para metade da população brasileira. Nós temos mais de 100 milhões de pessoas que não têm coleta de esgoto, 35 milhões de brasileiros não têm água potável, sequer para lavar a mão, no meio dessa pandemia do coronavírus. Se a gente olhar regionalmente, aqui no Sudeste os indicadores são melhores, principalmente por grandes investimentos em São Paulo, em Minas Gerais, mas também no Paraná, na região Sul, tem alguns indicadores melhores. Na região Norte é o pior cenário, nós temos só 10% de população com coleta de esgoto. Na região Nordeste, nós temos praticamente 3 a cada 10 nordestinos só tem coleta de esgoto. Então, são indicadores que fazem com que a região Nordeste tenha necessariamente que ter uma prioridade na hora de investimentos para água e esgoto. Uma medida importante é que o projeto permite a prestação regionalizada, com agrupamento de municípios em blocos, para afastar o risco de que cidades pequenas ou com menos recursos fiquem de fora desse processo de universalização, como mostramos ali no começo. Quase metade dos brasileiros vivem em locais sem coleta de esgoto e menos da metade dos esgotos coletados são tratados. Em meio a uma pandemia, a gente vê aí 35 milhões de brasileiros sem água tratada, o básico para manter os princípios de higiene, de saúde. O desperdício de água é um dos principais problemas também. Em alguns lugares, essa perda é de até 60% durante esse processo de abastecimento. A média nacional de desperdício de água é de 37%. E a gente tem exemplos, por exemplo, no Japão, que são só 8% de desperdício, e em Israel, abaixo de 10%. Com esse panorama, a gente volta a conversar aqui com os nossos convidados, o Arthur Cabral, nosso comentarista, a gente também está aqui com o Antônio Zúculo, especialista em saneamento, o Clóvis Sarmento também, que é diretor da multinacional Cefibon, empresa de tecnologia de saneamento. E agora fica a pergunta, como que esse novo marco regulatório pode mudar esse cenário do saneamento no Brasil? Bom, o marco por si, ele não é nada além de um balizamento. Então, a gente imaginar uma pista larga de um aeroporto, o avião sabe que vai pousar na pista, mas não exatamente, não é um trilho lá embaixo. Por isso que precisa da figura do comandante para colocar, então, essa aeronave numa posição correta. O comandante, nesse caso, são os administradores públicos que estão aí. São eles, a lei não obriga a fazer nada. Então, a lei não obriga, por exemplo, seja privatizada. A palavra até não é correta. A lei não obriga que as empresas de saneamento atual sejam extintas. Ela não obriga. O governante pode ter desenhos de modelos que permitam que a empresa tenha uma sobrevida
seus servidores sejam assistidos no final de suas carreiras para a renovação do quadro, sem criar um choque. Mas é possível que essas companhias, né, de saneamento estatais, elas consigam atingir esses números da universalização sem a ajuda da iniciativa privada? Não, isso eu aposto que não. Porque a gente vê a maior parte dos balanços das empresas demonstra, a palavra simples é prejuízo. Quer dizer, o documento contábil que demonstra a situação da empresa mostra patrimônio líquido negativo na maior parte delas, não em todas. O que significa que elas não têm saúde financeira para pedir dinheiro, elas não têm condição para pedir dinheiro. Mas você citou aí que a lei permite que as atuais companhias estaduais, elas possam permanecer dentro de um novo modelo. Nós sabemos que você participou da elaboração do modelo lá da Companhia de Saneamento de Alagoas, a Casal. Você pode falar um pouco disso? Não, a questão lá de Alagoas foi interessante. O projeto previa um investimento de muitos bilhões. Até eu brinco que se fala de bilhão hoje como se estivesse falando de feijão. Bilhão, é muito dinheiro. E aí, quando se apresentou aquele projeto pela primeira vez, o governador imediatamente se assustou com os valores, por duas razões. Primeiro, porque o número era grande. E segundo, porque ele sabia que quem ia pagar aquela conta no final das contas era o usuário. Então, o que ele queria era algo uma postura mais comedida, para evitar aquilo lá que era o abuso de crédito. Não adianta endividar o Estado, endividar as pessoas, obrigar que elas paguem tarifas incompatíveis com sua disposição a pagar ou capacidade de pagamento, só por conta do saneamento. É preciso procurar e dosar esses investimentos para que o serviço fique adequado. O serviço não tem que ser brilhante, não tem serviço mais melhor ou menos melhor. Tem serviço, ou ele é adequado ou ele não é adequado. Hoje nós estamos num momento em que não há garantia de serviço adequado em muitas cidades. E que o que vai se buscar é a prestação de serviço adequado. Então você considera que esse modelo, onde irá conviver a iniciativa privada junto com o serviço público atual, ele é o adequado? Ele é o adequado. No caso de Alagoas foi interessante, houve a preocupação do governador em não dar abrigo àquele volume enorme de contingências, de problemas que a empresa tinha. Na verdade, ele equacionou dentro do mesmo contrato, de modo que a empresa estadual de saneamento, que chama Casal lá, vai continuar existindo, vai conseguir pagar suas obrigações, vai conseguir respeitar aquele quadro funcionário que se esforçou para chegar onde está, vai dar valor patrimonial ao que tem, tá? Portanto, é uma equação que ganha para todos os lados. Não houve uma concentração de ganhos em cima de nenhuma das partes envolvidas. Agora, trazendo um outro ponto, um dos pontos que vale ressaltar aqui também é sobre os contratos de programa. Atualmente, as cidades elas firmam um acordo diretamente com empresas estaduais e municipais de água e esgoto sobre o chamado contrato de programa, que contém regras de prestação e tarifação, mas permite que as estatais assumam os serviços sem concorrência. O novo marco regulatório extingue esse modelo, né, transformando-o em contrato de concessão com a concorrência de empresas privadas em condições de igualdade com as estatais, né? Qual a avaliação sobre esse ponto? Bom, em primeiro lugar, é o seguinte, o marco foi um veto feito a um artigo da lei que viabilizaria a continuidade desses contratos de programa feitos sem licitação por mais 30 anos. A continuidade por si não é um problema. O problema é que está se carregando, se todo mundo refizer o seu contrato de programa, renovar com obrigações para o governo, não resolve o problema. Porque o governo já tem essa obrigação. Se ela não é contratual, ela é tácita.
é função da empresa prestar o serviço adequado. Então é o seguinte, ela está recebendo uma espécie de benefício que não é bem um benefício, porque a paz não vai reinar nesse contrato. E o mercado financeiro não vai reconhecer um contrato de programa como algo que resolve todos os problemas. A questão basicamente seria a capitalização, que continuaria com problema problemas. É a situação em que as empresas estão. Então, elas não podem dispor da entrada de um privado. O que a lei procurou fazer, ou o veto procura fazer, é chacoalhar. É falar, não, acabou esse negócio de contrato de programa e eu não vou dar tempo nenhum para as empresas se prepararem. Na minha opinião, não muda nada isso. Não muda nada. O que muda é o seguinte, é a percepção do cidadão de que o serviço tem que melhorar e a percepção das empresas que elas não conseguem prestar o serviço nas condições financeiras, econômico-financeiras que elas estão. Então, e que precisa do capital. De uma forma ou de outra, o mercado vai encontrar uma saída. Se de um lado estão querendo cercear essa possibilidade dos 30 anos, que fica com a aparência de um erro, do outro lado tem um acerto isso aí. É importante mostrar a realidade. Porque o que vai acontecer nesses próximos 30 anos? Elas vão ter obrigações, as empresas estaduais vão ter obrigações, mas não vão conseguir cumprir. Então, o custo de não cumprir é socioeconômico. A posição de alguns governadores estaduais é de que a permanência desse veto irá desvalorizar os ativos das atuais companhias estaduais que podem estar num processo de privatização. Você concorda? Quem estiver vendendo ação, imagina o seguinte, se você vende um monopólio, quanto vale? Agora vamos pensar do ponto de vista do valor social dessa questão. É justo, o serviço de saneamento, ele é um instrumento de distribuição de renda. Ele foi feito para isso, ele existe para isso. É raro encontrar no mundo processos como o que acontece aqui, de ter essa participação privada com essa forma. É comum encontrar uma empresa que trate a água e tal, mas a prestação de serviço, ela aconteceu em poucos países. As experiências são pequenas, mas o Brasil já teve experiência. Aqui nós tivemos experiência, houve experiência, até 1950. Teve no começo do século passado também, uma cidade de Ribeirão Preto lá, a empresa era privada. O que aconteceu é que não tinha lastro de capital para aquela empresa continuar investindo. O problema é o de sempre. Quando você não tem um contrato que se mostre saudável, o capital sai assustado, correndo do negócio, ele não financia. Então, eu acho que o grande ponto é que nós estamos com a oportunidade de demonstrar que o setor é confiável, que virou um setor adulto, porque a água sempre foi um setor menos trabalhado do ponto de vista do capital, porque a impressão é que era tudo improvisado. A gente até brincava, a água não dá choque, então todo mundo pode fazer. No máximo vai sair um funcionário molhado, outro ali, mas ninguém vai morrer. A gente está falando aqui de investimentos, falando de economia, desses números, como é que mexe, mas a gente tem que falar também que essa expectativa é que a universalização dos serviços de água e esgoto reduzem até 1,5 bilhão os custos anuais com a saúde. Então, isso é muito importante, os impactos na saúde. A gente está no meio de uma pandemia, tratando de um assunto que reflete diretamente na qualidade de vida das pessoas. Por isso que o benefício é sempre socioeconômico. Ele tem o benefício social e tem o benefício econômico. E o econômico é colocado em recolhimento de impostos, em redução do desperdício de energia elétrica, perdas de água. Quer dizer, os desdobramentos são muitos. Mas você fez uma colocação que é muito importante e que chama atenção, muita gente chama atenção para isso. Bom, a lei, quer dizer, a acusação ao novo marco é de que ele não cuidou dos pequenos municípios. Não é verdade. Ele cuidou, ele trata os pequenos municípios com a responsabilidade que tem que dar,
criando a condição de agrupamento. Ele tratou também, o novo marco tratou também da possibilidade, que é uma ferramenta importante de preservação das empresas de saneamento, na medida em que as empresas podem continuar fazendo determinadas atividades. Ninguém está condenando, a lei não condena a empresa estadual à extinção, mas nas pequenas cabe uma consideração importante. Um município pequeno, se abandonado à própria sorte, ele não vai funcionar direito, ele não vai cumprir com essas obrigações, não tem condição. Aí todo mundo fala, não, então vamos fazer uma concessão lá no pequeno. Bom, um pequenininho isoladamente, o resultado é zero. É zero, porque ele é pequenininho, a renda é menor. Então, e se acontece alguma contingência, você tem que deslocar para aquele município um advogado, e não é porque o município é pequeno que o advogado é pequeno. O advogado tem que ser tão competente, o engenheiro tem que ser competente, o controle de qualidade tem que ser competente. Portanto, o resultado daquela cidadezinha isolada é zero. Aí pega duas cidades isoladas, 2 vezes 0. 3 vezes 0. Ou seja, você vai achar que o setor privado pode virar um multiplicador de zero. Ele não vai fazer isso. O que a lei fez? Ela criou um cenário político-administrativo para a reunião de municípios, com a atuação do Estado. Pronto, reúne municípios, faz uma licitação em blocos e pronto, cria-se uma condição de viabilidade. Perfeito. Então, aquela história de que a nova lei só vai resolver o problema das regiões metropolitanas também não é verdade. Uma dúvida que fica, Zucco, a questão dos municípios, sejam pequenos ou médios, que já têm serviços autônomos de água e esgoto, muitos deles bem-sucedidos, têm história no Brasil todo, eles são obrigados a aderir a esse novo modelo? Não, eles vão aderir do ponto de vista da regulação só, mas eles não são obrigados a fazer concessão, a menos que eles precisem disso. Tem município grande, o Rio Grande do Sul tem a capital do Rio Grande do Sul, é a única empresa estadual de saneamento que nasceu sem a capital. Agora eu quero falar desses exemplos positivos dessas cidades que a gente inclusive tem no Brasil, né, que conseguiram chegar nos números de universalização já. A gente vai para o intervalo e já volta.